Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à Universidade Metodista para essa que é a nossa pós-graduação em Controladoria e Finanças. Sou o professor Reinaldo Domingos, estou aqui com vocês para tratarmos de governança corporativa, ok? Essa aqui é a nossa terceira aula, para finalizarmos esse assunto, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, revisando aqui o nosso conteúdo, nós, de forma geral, vimos o que é governança corporativa, passamos pelos 8 P's da governança, pelos princípios básicos da governança, vimos os principais modelos de governança corporativa, falamos sobre estrutura de governança corporativa e agora nós temos que concluir, efetivamente, a partir do Conselho Fiscal. Falaremos sobre controles internos na governança e, por fim, sobre o portal de governança corporativa, ok? Então vamos lá. Dando continuidade, então, à nossa aula 2, pessoal, no que diz respeito à estrutura de governança corporativa, vamos ver a respeito do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, os acionistas acabam se beneficiando desse órgão, uma vez que ele atua para fiscalizar de maneira independente a atuação da administração. Então veja, de acordo com o Guia de Orientação para o Conselho Fiscal, publicado pelo IBGC, essa pode ser a única instância de defesa no âmbito da sociedade à disposição dos acionistas, especialmente nas situações em que o Conselho de Administração não esteja instituído. Okay? Esse conselho é também uma instância de conforto para os administradores e para os próprios acionistas. Isto pois, o caráter de fiscalização e controle deste órgão contribui para aumentar o valor da empresa. Okay? Quanto às atribuições deste conselho, veja, destaca a de fiscalização, que tem como finalidade de cuidar da verificação do andamento das obrigações legais e estatutárias por parte da administração da organização. O alvo dessa função é o de, principalmente, examinar a gestão dos administradores, complementando pelo conhecimento do negócio, da sua execução, dos riscos empresariais e de fraudes, ok? E uma estrutura de controle interno. Ainda no que diz respeito às atribuições, é também de responsabilidade desse conselho atentar para as decisões de investimento, verificando aí se as mesmas podem evidenciar prática de ato ilícito por parte dos administradores, ok? E as relativas aos processos de controle de riscos, os quais devem respaldar as tomadas de decisão, ok? No entanto, não é de responsabilidade do Conselho Fiscal aprovar políticas empresariais. Veja, no entanto, para que possam opinar a respeito dos atos relativos à gestão, os conselheiros devem estar informados sobre os mesmos, ok? Quanto aos relacionamentos dos conselheiros fiscais, né? Então vejamos, o relacionamento dos conselheiros fiscais com os sócios. Pelo menos um dos conselheiros fiscais deve comparecer aos eventos relevantes da organização, okay? Independentemente de previsão legal ou regulamentar. A recomendação engloba eventos da organização com analistas e investidores, perfeito? E esses relacionamentos com o comitê de auditoria, como se dá? Okay. Nos casos de supervisão de atividades, quando o comitê de auditoria e o conselho fiscal estiverem em funcionamento, ambos órgãos podem coordenar algumas das suas atividades, inclusive com reuniões conjuntas. Okay? Isso é posto importante. No relacionamento com os auditores independentes.
O Conselho Fiscal ele deve acompanhar o trabalho dos auditores independentes e o relacionamento desses profissionais com a administração. Okay? Os auditores devem comparecer às reuniões do Conselho Fiscal sempre que convocados para prestar informações relacionadas ao seu trabalho. E a administração, por sua vez, não deve obstruir ou dificultar a comunicação entre quaisquer membros do Conselho Fiscal e os auditores independentes. Pelo contrário, cabe à administração fornecer aos membros do Conselho Fiscal relatórios e recomendações emitidos por auditores independentes ou outros peritos. O relacionamento com a auditoria interna. Os conselheiros eles devem acompanhar o trabalho da auditoria interna em cooperação com o Conselho de Administração ou o Comitê de Auditoria, né, se existir no caso. O Conselho de Administração ele pode determinar a existência de canais de comunicação entre a auditoria interna e o Conselho Fiscal, como forma de garantir o monitoramento independente de todas as atividades da organização, ok? Caso exista um comitê de auditoria, aí o cenário fica diferente, ok? Mas não são todas as empresas que necessitam de comitê. Claro que vai depender do porte, vai depender da complexidade das atividades, da maturidade da organização, ok? Vamos falar sobre o comitê mais adiante. Então, no que diz respeito aos comitês, vejamos. Na governança corporativa, os comitês têm um importante papel, né, pois eles ajudam o conselho de administração a focalizar, né, em assuntos específicos, bem como fazer recomendações necessárias. Muitas vezes, dependendo do porte da empresa, acaba sobrecarregando determinado setor e esses comitês eles ajudam a segregar, a focalizar o ponto importante ou que realmente é mais importante. Então, alguns comitês que incluem, por exemplo, o comitê de auditoria, que foi o que nós citamos há pouco, comitê de risco, comitê de pessoas, de finanças, comitê de responsabilidade corporativa, comitê de inovação, comitê de estratégia, de sucesso, comitê de remuneração, secretário de conselho. Então veja, muitas vezes determinada empresa tem departamentos específicos que lidam como se fossem comitês e outras empresas não. Vai depender do porte da empresa, vai depender da maturidade, da complexidade das atividades, vai depender de uma série de fatores. Não necessariamente porque a empresa A tem 3, 4, 5, 10 comitês, que a empresa B também vai precisar ter esses comitês, ok? Realmente precisa analisar o cenário e verificar qual que é a real necessidade de se ter um e não ter o outro. Perfeito? Então vejamos. Comitê de auditoria. Esse comitê de auditoria entrou em pauta com a criação da lei SOX, ok? Sarbanes-Oxley. No Brasil, a resolução 3.198 determina que o comitê de auditoria é um órgão estatutário obrigatório para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, exceto as sociedades de microcrédito que a. Tem um patrimônio de referência igual ou superior a 1 bilhão, administrem recursos de terceiros cujo valor seja igual ou superior a 1 bilhão, ou possuam captações de depósito somado à administração de recursos de terceiro em valor igual ou superior a 5 bilhões. Comitê de risco. Esse comitê permite que a organização atue de modo mais estratégico, ok? Foca em incertezas voltadas para o futuro. A gestão de risco, pessoal, ela é muitíssimo importante na organização, porque todo negócio tem um risco. Você não conhecer o risco é um risco.
Então você precisa entender o risco do seu negócio, tentar mitigá-lo, criar maneiras de você mitigar de alguma forma, ou reduzir, ou detectá-lo, ok? Assim, esse comitê auxilia o conselho de administração a tomar decisões sobre como aproveitar as melhores oportunidades em potencial, ok? Algumas atribuições: discutir ameaças que podem impedir uma organização de atingir seus objetivos, recomendar um curso de ação para reduzir desvantagens e transformá-las, por exemplo, em oportunidades, ok? O comitê de pessoas, por exemplo, ele oferece subsídios para o conselho de administração tomar decisões sobre estratégia, normas e políticas de recursos humanos. Tem como responsabilidade auxiliar o conselho sobre desenvolvimento organizacional, política de recrutamento, atração e retenção de talentos, ou seja, recomendar e opinar a respeito de sucessão, avaliação de desempenho e planejamento e desenvolvimento de pessoas. Então, vejo que cada comitê tem suas particularidades e dizem respeito àquilo que melhor lhe cabe. De risco, vai cuidar dos riscos, pessoas, vão cuidar das atividades inerentes a recursos humanos, ok? Comitê de Finanças, por exemplo, auxilia o conselho de administração sobre questões financeiras, por exemplo, política de dividendos, análise de risco financeiros, empréstimos, refinanciamento, entre outros. Obviamente, cada empresa vai criar dentro dos seus comitês as políticas, os procedimentos que melhor lhe convém, perfeito? Dentre os comitês de governança corporativa, este é o que analisa a estrutura financeira da empresa. Recomenda aos conselheiros ações corretivas e preventivas. Okay? Atua para que as metas financeiras estabelecidas no planejamento estratégico da organização sejam cumpridas. Então, Comitê de Responsabilidade Social Corporativa, ele supervisiona o desenvolvimento da visão, a estratégia de políticas de responsabilidade social corporativa e políticas de comunicação externa. Já o Comitê de Inovação é o que assessora o Conselho de Administração na análise de iniciativas à pesquisa e inovação da empresa. Não é? Por exemplo, ajuda a organização a se manter atualizada nas tendências comerciais e tecnológicas. Por exemplo, o Comitê de Remuneração. Ele propõe remuneração e benefícios dos altos executivos e ajustes na política de remuneração geral da empresa e no modelo de gestão de pessoas. Imagine o seguinte, determinada empresa tem um comitê que demandou muita mão de obra e de repente eles estabeleceram alguns critérios e em determinado período não é mais necessário. Eles podem simplesmente reverter aquela situação, criar novos comitês, ok? Não é ad eterno. Ainda nos comitês, nós temos o secretário do conselho, que segundo o IBGC, na estrutura da governança corporativa, esse secretário do conselho é considerado o braço direito do presidente do conselho de administração, ok? Onde atua como intermediário nas relações entre conselho e gestão. Auditoria independente e auditoria interna. Órgão externo que atende aos interesses dos proprietários. Atende os interesses do conselho de administração, do comitê de auditoria, analistas, investidores de mercado, etc. Okay? Ouvidoria e corregedoria. A ouvidoria funciona como um canal de recebimento de denúncias de atos ilícitos nos processos, procedimentos e práticas corporativas. Na estrutura de governança corporativa, a execução de atividades correcionais e a gestão dos processos disciplinares fica por conta da corregedoria. Okay? O CEO ele é o elo entre a diretoria,
e o Conselho de Administração, sendo responsável pela gestão da empresa e a coordenação da diretoria. Tem como atribuição executar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho. Os acionistas compõem a Assembleia Geral dos Acionistas. Interagem com a empresa assim como outros stakeholders, como investidores, reguladores do mercado, órgãos governamentais, parceiros de negócio, entre outros. Como propriedade, é importante entender que cada sócio é visto como um proprietário da organização, na proporção de sua participação no capital social, obviamente. De acordo com o código do IBGC, a estrutura aderente ao princípio uma ação é igual a um voto é a que mais promove o alinhamento de interesses entre todos os sócios. Quanto ao monitoramento, o Conselho ele deve monitorar a governança corporativa da empresa por meio da revisão contínua de sua estrutura interna, com o objetivo de garantir que haja linhas claras de responsabilidade para a gestão em toda a empresa. Importante não só definir, mas fazer realmente o monitoramento, o acompanhamento, para saber se o objetivo está sendo alcançado, saber se está em linha com o que foi planejado, ok? Além disso, o Conselho também deve monitorar e revisar outros pontos, quais sejam a estratégia corporativa, os principais planos de ação, não é? A política de risco fundamental, os orçamentos anuais e planos de negócios, a seleção, remuneração e planejamento de sucessão de executivos, grandes despesas de capital e aquisições e alienações, práticas de governança e mudança, remuneração do executivo principal e do conselho e o próprio desempenho corporativo, né, como um todo. Os controles internos da organização desempenham um papel vital para garantir o sucesso de uma organização empresarial e prevenir a fraude corporativa. Algumas atividades de controle interno que garantem a governança corporativa adequada devem incluir o monitoramento pelo Conselho, auditorias internas e políticas robustas, o equilíbrio adequado ao poder, remuneração baseada em desempenho e o monitoramento por grandes acionistas e outras partes interessadas, ok? Alguns dos itens, ok? Mas monitoramento é fundamental. O sistema de controle interno é projetado para proteger a organização de perdas, de danos ou uso indevido do patrimônio, além de garantir que todas as transações sejam devidamente autorizadas. Então, uma das principais ferramentas para identificar e gerenciar o risco de uma empresa, proteger os investimentos feitos pelos acionistas e proteger os ativos da empresa, né? Busca melhorar as operações comerciais e garante a eficácia e transparência dos relatórios externos e internos. Okay? Deve ser projetados para detectar fraudes e apoiar o gerenciamento no cumprimento das leis e regulamentos. Os controles internos eles são implementados, ou devem ser implementados, pelo Conselho de Administração, pela diretoria ou por todos aqueles que tencionam garantir os seguintes objetivos. Primeiro, salvaguardar os ativos, conformidade com leis e regulamentos, confiabilidade e transparência dos relatórios financeiros e eficiência e eficácia das operações. Okay?
O sistema de controle interno de uma empresa bem elaborado e executado direciona as boas práticas dos pilares da governança, já que tem como objetivo principal garantir a proteção da companhia e a transparência das informações. Ou seja, uma empresa que tem metodologia de governança corporativa bem estabelecida e um sistema robusto de controle interno, exemplos dos controles internos, não é? Controles internos não estão ligados apenas a auditorias ou grandes corporações, né? Como se pregou, como se imagina até hoje. Algumas ações simples podem desenvolver bons cenários para start, né, para o início dos pilares da governança corporativa. Então, veja, uma política de segurança da informação, né? Por exemplo, trata de um documento para definir como a confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações são protegidas. Outro exemplo, um contrato de confidencialidade, que é um documento legal cujo principal objetivo é de evitar vazamento de informações. Fundamental de uma organização, principalmente companhias de capital aberto, não é? Deve ser assinado pelos colaboradores, exigindo que os mesmos mantenham todos os dados da empresa e do cliente em sigilo. Controles de recursos humanos, por exemplo, relacionados ao desempenho do funcionário, plano de cargos e salários aplicáveis a todos os níveis organizacionais, né? Outro exemplo, definição de controles financeiros, padrão contábil e segregação de funções. Por exemplo, o funcionário que inicia uma transação não deve ser o que irá aprová-la, fazer os registros contábeis e controlar os resultados, né? Isso é possível com uma política de senha, política de restrição de acesso, controle de acesso a diferentes partes de um sistema contábil. Isso pode ser feito por meio de senhas, bloqueios e registro de acesso eletrônico. É fundamental para manter usuários não autorizados fora do sistema e, ao mesmo tempo, fornecer uma maneira de auditar o uso do sistema para identificar fontes de erros ou discrepâncias, não é? Avaliação de risco, por exemplo, detecção de ameaças e fraquezas que podem comprometer a capacidade da empresa de evitar fraudes, abusos, erros. Estabelecimento de atividades de controle. Atividades que garantem a proteção da empresa antes que uma atividade ocorra ou uma decisão importante seja tomada, né? Controle preventivo. Isso pode envolver exigência de autorização de vários gerentes antes de prosseguir com uma compra, ação ou tomada de decisão, por exemplo. Comunicação de atividades suspeitas. Fornecimento de um canal de denúncia para relatar atos de improbidade, corrupção ou atividades suspeitas. Portal de governança corporativa. O portal ele é uma ferramenta online que fica disponível aos membros do Conselho de Administração, né? Trata-se de um software online que centraliza todas as informações necessárias aos conselheiros para que eles possam tomar decisões mais precisas, ok? O IBGC ele define o portal de governança como sendo uma ferramenta interativa que atende às boas práticas de governança corporativa e que pode ser acessada de qualquer local, dentro ou fora da organização, para facilitar a consulta dos conselheiros de administração, demais administradores e conselheiros fiscais às informações necessárias para o desempenho de suas responsabilidades legais
e estatutárias da melhor forma possível. Ou seja, trocando em miúdos, é uma página web, um software, um aplicativo online, contendo as informações necessárias para as partes interessadas acessarem e ter acesso, né, às melhores informações para a tomada de decisão. Muitos autores comparam uma empresa a uma embarcação, e a relação é bem razoável. Ambas vão encontrar mares tantas vezes bravos e, por isso, devem estar prontas a dar soluções rápidas para situações surpreendentes. Mas, além disso, terão as duas diversos atores envolvidos, vão necessitar de um conjunto de regulamentos e políticas e objetivos estratégicos bem claros aos quais se orientar. No entanto, ao se tratar de governança corporativa, é preciso aprofundar mais sobre as múltiplas abordagens dentro dessa embarcação que é a empresa, desde a adesão dos principais atores, a códigos de conduta pré-acordados, previsão de possíveis conflitos de interesse, a eficiência econômica e a maximização de seu valor para as partes interessadas, acionistas, administradores, funcionários, comunidade do entorno, entre tantos outros pontos que disseminem as melhores práticas de governança para empresas, agentes e sociedade. Dentro dessas águas é que nasceu o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fundado por um grupo de visionários com liderança de Bengt Hallqvist e João Bosco Lodge, que tiveram a corajosa iniciativa de criá-lo em 27 de novembro de 1995. Já em 98, o IBGC realizava seu primeiro curso para conselheiros de administração e em 99 lançava o primeiro Código Brasileiro sobre Governança, nomeado Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que teve diversas versões aprimoradas e ampliadas até o presente. Era só o começo de uma grande trajetória. Em 2000, era organizado o primeiro Congresso Brasileiro de Governança Corporativa e, 2 anos depois, o IBGC já implantava um planejamento estratégico para nortear seus passos até 2010. Qual seu propósito? Ser a principal referência em governança corporativa e contribuir para o desempenho sustentável das organizações. E assim foi. Com a criação do Prêmio IBGC de Monografias em 2003, dava um forte impulso à pesquisa acadêmica e às pesquisas internas. Era lançado o Panorama Atual da Governança Corporativa no Brasil, somado à ampliação da presença nacional, com seus diversos capítulos regionais constituídos ao longo de sua trajetória. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Ações essas para se consolidar em seu propósito de referência nacional. As publicações do IBGC foram e continuam sendo inúmeras, cada uma delas de importância indiscutível no cenário da governança corporativa nacional, desde os cadernos de governança corporativa até a série Estudos de Casos, com seus diversos volumes, e experiências em governança corporativa. E, mais recentemente, atividades voltadas para o advocacy, por meio das cartas diretrizes, cartas de orientação e cartas de opinião. A busca pela prestação de contas e transparência também esteve voltada para sua própria atividade. O que se dissemina deve ser também a prática do IBGC, o que se traduziu na formação dos colegiados de conduta e de governança e indicação e na elaboração, desde sua fundação, de relatórios anuais, prestando informações financeiras e pré-financeiras a seus stakeholders em linha com as diretrizes da Global Reporting Initiative, GRI. Bem, e se em 2002 o IBGC tinha intenção de ser referência nacional em sua área até 2010, foi exatamente isso que aconteceu. Antes disso, até tornara-se benchmarking entre instituições de governança para a América Latina, Caribe e África lusófona, além de ter seu relatório anual de 2009 e 2010 como vencedores do 12º e 13º Prêmio Abrasca na categoria Organização Não Empresarial. Também assina tratado de cooperação com a GRI para hospedar as atividades da iniciativa no Brasil desde 2011. Disseminamos valores em todas essas frentes de trabalho,
proativismo, diversidade com toda a multiplicidade de ideias e opiniões que ela significa, a independência e a coerência entre iniciativas e princípios de governança corporativa. Esses 20 anos de existência marcam em todos nós do IBGC um forte sentimento de maturidade e de responsabilidade ante problemas muito particulares, como o universo dos agentes ligados a companhias fechadas e abertas ou de outros tipos, como cooperativas e terceiro setor, até escalas ampliadas para além das fronteiras brasileiras. Logicamente que os desafios ainda são enormes nesse oceano da governança corporativa e vão ser sempre grandes, como é grande o propósito do IBGC. Bom, pessoal, é isso. Encerramos aqui mais essa aula, mais esse vídeo. Mantenham aqui os meus contatos. Sintam-se à vontade caso tenham alguma dúvida. Estarei à disposição. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.